Wendel, seja bem-vindo aqui à entrevista no programa Baixo dos Pais. A pastora Sandra acabou de dar as boas-vindas, né? Mas quem é o pastor Wendel? Casado, onde mora, onde vive? Comece se apresentando, pastor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, pastor Rafael, pastora Sandra, nessa rádio que creio que terá uma projeção sem precedentes na cidade de Pato Branco. Enfim, bem, eu sou natural do Acre, como foi dito, da capital Rio Branco. Calor, hein? Muito calor. 40 graus, 43 graus. Tá amarrado. Caraca! Diariamente. E a gente passando mal aqui. Eu que sou do Rio de Janeiro, não adaptaria lá, não. O negócio é tenso lá. É. Estou há 9 anos no sul do Brasil, especificamente Caxias do Sul, por um comando da parte de Deus, né? Um chamado que me tirou da minha terra natal, junto com minha esposa, meu filho mais velho, que hoje tem 13 anos, e eu tenho uma pequenininha de 2 anos, que é a única gauchinha da família. Né? Olha só. Todos acrianos, mas tem uma gauchinha no nosso meio. Enfim, creio que um assunto como esse é necessário bastante tempo, mas acredito que esse breve momento será assim o suficiente, né, para a gente destrinchar algumas coisas, né? Então, enfim, como eu estava dizendo, sou pastor do Ministério da Fé Apostólica, foi fundado há 4 anos e desde então temos procurado servir a cidade de Caxias do Sul e cidades ao redor, né? Porque o reino de Deus ele está em constante movimento e a gente precisa imprimir nossas forças não somente na nossa geografia, mas num todo, porque o reino de Deus é exatamente isso. Isso aí. Certo, tremendo. Profeta para a cidade vai ser tremendo para Jesus. Mas aproveitando o pastor Wendel aqui, profético. Ok, vamos lá então, né? Bem, em primeiro lugar, eu quero citar uma passagem bíblica que está em Efésios também, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E o texto continua dizendo o seguinte: a fim de que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Ou seja, a pergunta é: a igreja do Senhor está na perfeita estatura de Cristo? Certamente não. Fomos todos aperfeiçoados? Certamente não. Então significa que todos os 5 ministérios ainda estarão operantes na igreja. E especificamente o profético, que é tão ignorado pela maioria do povo de Deus, né? Alguns poucos, graças a Deus, creem nisso e recebem homens que possuem tal ofício, mulheres que possuem tal ofício, recebem com honra, né? E creem nesse fluir. Mas há outros que, não compreendendo perfeitamente as Escrituras, sendo ignorante na interpretação delas, acreditam que não existem mais apóstolos e profetas nos dias de hoje. Mas, como eu acabei de dizer no texto, eles estarão operantes até que tudo seja consumado em termos de perfeição da igreja. E a gente sabe muito bem que isso não aconteceu, não é verdade, pastor, pastora? Sim. Então, eles estarão operantes no nosso meio até que chegue esse dia, né? Então, assim, a questão do ministério profético, ele tem sido muito banalizado, justamente por isso que o pastor Rafael acabou de mencionar agora há pouco, de muitos que surgem por aí afora, né, pastora Sandra? Com assim diz o Senhor. Sim. Enfim, de fato, isso faz parte do ministério profético, porém, o ministério profético ele vai muito além disso, né? Às vezes, a gente pensa que alguém é profeta porque está profetizando. Uhum. Mas, na verdade, as Escrituras dizem que todos podem profetizar. Mas, em seguida, o próprio Paulo pergunta, mas, porventura, são todos profetas? Claro que não, né? Ou seja, o profeta, quem profetiza, não significa que é um profeta da parte de Deus.
Porque Paulo disse que todos, leigos, né, pessoas com pouca caminhada, com média caminhada em Cristo, com longa caminhada, todos podem profetizar pelo simples dom da profecia. Né? Mas ter ou receber da parte do Espírito de Deus o dom da profecia não significa que eu sou um profeta. Porque está escrito, né, pastor Rafael, sabe muito bem, que a profecia ela faz apenas 3 coisas: edificação, exortação e consolação. Ela não possui nenhum elemento de revelação. Um profeta, ele precisa ter, além do dom da profecia, pelo menos 2 dos 3 dons de revelação que estão descritos em 1 Coríntios 12, que são o dom da palavra de conhecimento, que revelam coisas do passado e do presente na vida das pessoas, numa cidade, numa geografia, numa igreja, enfim. O dom da palavra da sabedoria, que revelam coisas futuras, que estão dentro do coração de Deus, e o dom de discernimento de espíritos, que é aquela capacidade espiritual que faz adentrar dentro do mundo espiritual, e ali você discerne anjos, discerne espíritos malignos, níveis de unção, espíritos humanos, geografias espirituais, enfim. Então, um profeta, uma mulher, um homem que possui tal dom, pastor Rafael, pastora Sandra, ele deve ser equipado com o dom da profecia e pelo menos 2 desses 3 dons de revelação que eu acabo de mencionar. Então, se alguém está operando nesses dons, significa que ele é um profeta. E quando eu falo operar, é totalmente diferente de algo ocasional. Porque operação é diferente de manifestação. Bem, alguém pode dizer, houve uma manifestação, eu fui usado por Deus em uma revelação, então eu sou profeta. Mas a pergunta é, isso foi uma manifestação ou uma operação? Né? Porque manifestação é algo ocasional, segundo a necessidade que o Espírito percebeu que havia, ele manifestou o dom. Mas quando eu falo em operação, é algo constante, é algo que está dentro da pessoa. Então, o ministério profético, de fato, é um assunto muito complexo, pastor Rafael. E é algo assim que a gente precisa filtrar bem, porque somos enganados por muitas pessoas que usam de tal ofício para até mesmo ganhar status, ganhar posição e ganhar pessoas, né, para si, e assim ter um lucro particular e ganancioso. Né? Entendi. Terminando aí, pastor Sandra. Tremendo essa explicação sobre o profético. E interessante, eu quero ressaltar aqui, é a questão do tempo, né? No louvor. Mas vamos lá às um pouquinho com o 15h30. pastor Wendel, então. Pastor, de experiências assim, que o senhor, por exemplo, falou que foi uma direção do Senhor para vir para o Sul. Isso foi profetizado na sua vida? Como foi que aconteceu? Bem, na verdade, assim, pastora Sandra, tudo aconteceu para mim muito cedo, né? Eu tinha 19 anos quando o Senhor se revelou a mim. E, na verdade, assim, não foi nada profetizado, né? Assim, eu recebi algo diretamente da parte de Deus. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro da sala de oração do ministério onde eu nasci, chamado Ministério da Fé Bíblica. Os meus pais espirituais, profeta Neto Rocha, profeta Wilton Rocha. Ele estava pregando, o profeta Wilton estava pregando na sala de oração. Eu tinha 19 anos naquela época, não tinha muito conhecimento, muita experiência nessa questão profética, mas Deus é grande mentor, o Espírito de Deus é o grande mentor que nos ensina, né? Então, o que aconteceu? Aquele dia ele estava pregando, lembro se fosse hoje, quando ele falou algo como uma frase de súbito, ele falou profecia. Ele falou profecia porque é algo assim que eles se identificam muito também. Eu vi, tudo à minha volta ficou em silêncio, eu perdi, eu não consegui ouvir mais nenhuma das pessoas que estavam ali dentro da sala, eu não ouvi mais ele ministrar, não ouvi mais nada. Ficou um silêncio assim como um vão, né?
à minha volta, e eu vi quando aquela palavra profecia saiu dos lábios dele, foi até o teto daquela sala de oração, e ela ficou caindo lentamente, né? E quando eu olhei assim, eu vi um homem, ele possuía um corpo transparente, era como se fosse um acrílico, e eu consegui ver dois órgãos no corpo daquele homem, que era o coração e o cérebro, né? Então eu vi quando aquela palavra profecia, ela entrou dentro do homem, e aqui o cérebro, que fala da razão, aceitou tranquilamente a profecia. E ele desceu, quando chegou aqui no coração, que é a fé, que é né, o verdadeiro sentimento do homem, ele se encolheu e empurrou para fora. Então aquela visão se desfez, eu voltei assim, vi todo mundo normalmente de novo na sala de oração, e desde então meu coração entrou em chamas com aquela experiência. Okay. Né? Glória a Deus. Porque eu entendi a grande resistência que o ministério profético enfrenta. A razão do homem, ela pode até aceitar o que um profeta fala ou profetiza, ou se move dentro daquela unção. Mas o principal, que é o coração dos homens, resiste e rejeita. Né? Foi aquilo exatamente hoje, depois de muitos anos, que eu compreendi o que Deus estava me mostrando em uma das primeiras visões que eu tive na minha vida. Né? Então, a partir daí, houve uma revolução dentro do Espírito, em termos proféticos. Amém. E desde então Deus começou a falar comigo uma nova etapa, um novo avanço, um nível, né? Um novo nível. E foi quando então Ele nos orientou e nos deu um comando para irmos para Caxias do Sul. Então foi algo assim diretamente da parte de Deus mesmo. Glória a Deus. Então, nós entendemos